Olá, alunos do SESI, sou o professor Emerson, estamos aqui falando com vocês. Vamos à nossa aula de Geografia aqui no 8º ano, revisão para a primeira avaliação, né, modelos de questões, pessoal. Então a gente vai mostrar aqui umas questões para vocês, que eu vou resolver aqui junto com vocês, e também vou mostrar como se deve ler e responder uma questão objetiva de Geografia, né? Ou seja, subjetiva de Geografia, ou seja, aquela de responder. Você tem que ler o comando e escrever um pequeno texto para responder. Bom, então olha lá, primeira questão, né? A gente vai falar dos primeiros temas, né? Do primeiro capítulo do nosso livro, que é a questão das fronteiras na atualidade, tá bom? Então olha lá, primeira questão, vamos lá. Então, qual é a maneira que os países se organizam na atualidade? Né? Explique como eles surgem, tá? Então essa questão aqui, pessoal, tem dois objetivos, tá bom? Então a primeira é você responder qual é a maneira que os países se organizam na atualidade. Bom, então é uma pergunta direta, tá? Então ela quer que você só diga como os países se organizam na atualidade. Você fala como é que é e pronto. Agora, a segunda pergunta, na verdade, está pedindo para você explicar, né? Explique como eles surgem. Então ele quer saber como esses países se organizam primeiro, né? E depois você vai explicar como eles surgem, pessoal. Se ele tiver explique, justifique, quer que você desenvolva um pouquinho as suas ideias, pessoal, tá bom? Então o que significa isso? Se eu perguntar para você, por exemplo, em geografia, qual é o clima do Brasil? Você diz que é tropical, tá? Não tem que desenvolver uma resposta direta. Agora, se eu peço para você desenvolver por que no Brasil o clima é tropical, explique, né, com fenômenos geográficos. Eu vou dizer que por causa da inclinação, da Terra, que são a radiação solar em suas partes de maneira mais intensa, como aqui está perto do Equador, é o lugar onde mais recebe luz solar, né? Quantidade de água permite mais evaporação, certo? Está grande parte no litoral e por isso o clima do Brasil é tropical, entenderam? Então é muito diferente você dar uma resposta direta de você desenvolver uma resposta, né? Dizer o porquê das coisas, os fatos de geografia que estudam na sala de aula, tá bom? Então primeiro, pessoal, tá? Você vai dar aquela resposta direta. Qual é a maneira que os países se organizam na atualidade, pessoal? Se organizam em estados-nações, tá bom? Então os países se organizam em estados-nações, certo? Então a maneira que existem os países hoje são estados-nações, tá? Não são reinos, tá? Não são vilas, não são cidades-estados, vocês estudaram lá com o Rogério, né, na história, mas sim são estados-nações, tá bom? Então para um país ser reconhecido pelos outros hoje, né, poder fazer comércio, né, ser reconhecido mundialmente na economia mundial, ele tem que ser um estado-nação, tá bom? Legal, então o que é um estado-nação? Como ele surge? Né? Se perguntar o que é um estado-nação, como ele surge, são respostas até parecidas, tá bom? Então olha lá. Agora se você respondeu a pergunta direta, agora você vai desenvolver a segunda pergunta. Explique como eles surgem, tá? Então olha lá. Primeiro o povo desenvolve sua cultura, né? A sua nação. Então, pessoal, aquela relação que eu estudou lá com o lugar, a paisagem, lá no 6º ano, não sei se vocês lembram, que o ser humano vai interagir com a natureza, a relação homem-natureza, a relação que ocorre no espaço geográfico, né? Ela que é a questão do pessoal desenvolver uma cultura, tá bom? Então, a partir do momento que ele vai se relacionar com a natureza, né? Então, os indígenas do Brasil, eles vão entender que é o clima mais quente, não vão precisar usar muitas roupas, né? Mas como eles soam muito, tem que tomar banho todos os dias, né? Vão comer mandioca, vão comer o açaí que está à disposição deles, vão caçar alguns pequenos animais, né? Vão desenvolver uma pequena agricultura, porque no solo da Amazônia não nascem muitas coisas, porque é um solo que é um pouco estéril, tá? Então, a partir dessas interações, eles vão desenvolver, pessoal, sua cultura, tá? Você tem que lembrar que a sua língua, seus costumes, né? Tudo que eles fazem, tudo que eles praticam junto à natureza e uns com os outros, tá bom? Então, pessoal, esse conjunto de língua, costumes e cultura é a nação, tá? Então, no Brasil existe a nação Tupi-Guarani, a nação Yanomami e outras várias nações que são indígenas daqui, são originárias, são tradicionais do Brasil, tá bom? Então, pessoal, a primeira parte é surgir essa nação, tá? Depois, pessoal, se eles quiserem, se for da cultura deles, pessoal, começar a ocupar territórios, tá bom? O que significa ocupar o território, pessoal? É ver, cercar um lugar, medir um lugar e dizer é meu, tá? Então, eu vou dizer, aqui da sala, aquela ponta do quadro, essa ponta do quadro é meu território. Quem entrar aqui vai levar porrada, entendeu? É mais ou menos isso, estabelecer território, tá? Então, alguns deles se organizam
acham alguma coisa valiosa, algum solo mais fértil, alguma fonte de água e dizem: essa parte aqui da Terra, ou seja, do planeta, é minha, esse é meu território, tá? Então a gente pode saber se é seu território, tá? Só que não basta dizer que é seu, pessoal. Para ser seu, você tem que o quê? Convencer os outros de que é seu, tá bom? Então, a partir daí, você vai, né, organizar um governo, pessoal, para defender esse território, pessoal, tá bom? Então, geralmente, pessoal, uma nação é aquelas pessoas que têm a cultura em comum, seus costumes em comum, sua língua em comum, que se estabelece um território, diz que aquele local é seu, e para defender tanto seus costumes, sua cultura, e tanto seu local, seu território, né, eles vão estabelecer um governo, pessoal, tá bom? O governo pode ser um governo de rei, só uma pessoa manda, pode ser uma democracia, várias pessoas mandam, pode ser uma democracia representativa, como é a mais comum no nosso mundo, né, pessoal? Que é o Estado de direito, democrático de direito, pessoal, tá bom? É onde a gente vota nas coisas para elas acontecerem. Todos têm um pouquinho do poder, né? E através dos representantes, do prefeito, governador, deputado, vereador, presidente, eles vão ser escolhidos para eles governarem a nossa nação, tá bom? Então, o governo, pessoal, mais o território que ele defende e mais a cultura, formam, pessoal, o Estado-nação, tá? Que é a nossa maneira de defender nosso território. Então, pessoal, se cair na tua prova, tá? Essa pergunta como essa, duas partes, né? Além de um ponto, se você só me disser, se eu pedir o Estado-nação, daqui para baixo você me enrolar, você não souber responder, você não souber desenvolver, você vai ganhar 1000 pontos, né? Agora, eu sei como é que é, eu sei como é que ele se organiza, só não lembro do nome, né? De repente você não lembra do nome. Aí você coloca lá, fala como ele se desenvolveu, responde tudo bonitinho, escreve lá. Território, nação, né? Nação, território, em vez de colocar Estado-nação. Aí você vai ganhar só 1000 pontos, você acertou uma pergunta e errou a outra, entendeu? Então, pessoal, as questões para vocês vão cair mais ou menos dessa forma ou parecidas com essa. Pode ser só a primeira, pode ser só a segunda, mas vão cair dessa maneira, tá bom? Então, leiam o comando, vejam o que eu pedi para vocês. Não adianta tentar responder sem ler, tem que interpretar. Posso que a Débora fez para vocês muitas vezes, pessoal, né? Não só ela, com os professores. Então, para primeiro responder, você tem que ler, pessoal. Parece difícil, mas muitos alunos, pessoal, contando na pressa, no nervosismo, leia a primeira parte da pergunta, não leia a segunda. Daí ganha só 1000 pontos de ganhar um ponto inteiro. Tá bom? Então, tenham calma e se organizem para responder isso aí. Tá? Vamos para a segunda pergunta de hoje. Segunda, como ocorrem as interações entre as nações na atualidade? Então, pessoal, uma pergunta simples, pessoal. Você quer saber como ocorre, né? Então, quando falar como, pessoal, você tem que explicar de que maneira isso ocorre. Então, uma explicação também. Tá? Não pedi aqui explique, mas é para você explicar. Tá bom? Então, expliquei aqui para a gente. Então, através da territorialidade, pessoal. Você lembra isso que você estudou, né? Lá no começo do ano, presencialmente ainda, nas videoaulas e também na solução da revisão. Então, a territorialidade, pessoal, né? Isso ocorre quando representantes de uma nação, então membros de uma nação, né? Por exemplo, brasileiros, né? Migram para outro território. Então, um brasileiro que mora no território brasileiro, no Brasil, se muda para o território canadense, certo? E levam sua língua, costumes e cultura. Começam a falar português por lá, começam a levar outras coisas que tem aqui, costumes, língua, manias que as pessoas têm aqui, né? E a partir daí, pessoal, ele vai misturar, né, nações umas com as outras, tá bom? Então, hoje no Brasil, se a gente come sushi em casa, se a gente come, né, pizza, se a gente come hambúrguer, são coisas que não são naturais da cultura brasileira, né? Vieram de outros locais, Estados Unidos, de Itália, Japão, né? Pessoas que vieram de lá, migraram de lá para cá, trouxeram essas comidas que fazem parte da cultura delas, né? E hoje se misturou um pouco com a nossa. Né? Se a gente for ver de onde vem cada coisa, né, pode não vir daquele Brasil naturalmente, certo? Então é isso, pessoal, uma pergunta direta, tá? Uma resposta explicando diretamente, tá? Entenderam? Então leia o comando e responda se você souber dominar, pessoal, o assunto. Então não basta saber o que é territorialidade, precisa saber o que ele faz, tá bom? Territorialidade, Estado, nação, território, todos esses. O próprio Estado, nação, tá bom? Então olha lá, pessoal, é possível existir nações sem Estado e território? Então, primeiro ele perguntou, é possível, pessoal, existir nações sem Estado e território? E se eu colocasse aqui, pessoal, tá? Explique. Tá? Se eu colocasse aqui, justifique.
né? Os pontos, tá? Aí você tem que desenvolver mais. Se você colocar só, é possível existir nações sem Estado e território? Você vai dizer sim, não, né? Você pode fazer isso, você vai estar errado, não. Mas agora, se eu colocar lá, explique, justifique, você vai ter que explicar e justificar, tá bom? Então eu vou dizer sim, mas por quê? Né? Sim, o povo pode desenvolver sua língua, seus costumes, sua cultura, né, pessoal? Essa é a nação. Se a gente vai ver aqui a primeira questão, tá legal? Mas não estabelecer território, né? Como são os indígenas aqui no Brasil. Né? Eles, pessoal, antes dos portugueses, poucos estabeleciam território, quase não faziam isso, tá? Não existe pronome possessivo na linguagem do Guarani, meu, teu, nosso, tá? Porque para eles a natureza é de todos podem consumir, tá? Assim, seus recursos sem dizer que são donos delas, tá? Então eles ficavam no território, vamos dizer assim, num local, uma pequena aldeia, né? Consumiam o recurso natural dali, quando começavam a se esgotar aquele recurso natural, eles se mudavam para outro, né? Pouco disputavam o território, né? Mas ocorria, claro, guerras entre os povos indígenas, pessoal. Né? Alguns deles queriam disputar alguma coisa, podia só ser, às vezes, uma questão mais política do que uma questão de recurso, de território, tá bom? Mas eles também não gostavam muito de estabelecer território, né? É uma questão do povo tradicional, aquele povo que está mais ligado à natureza do que à artificialidade, à transformação da natureza, e sim consumir a natureza como ela é, mais naturalista. Existe esse tipo de povo pelo mundo todo, não só no Brasil. Tá? Então, no caso aqui é uma nação que não possui território. Tá? Ou ainda não conseguir estabelecer ou não ter seu governo reconhecido. Tá bom? Então aquela nação ela pode querer se organizar para ter um governo, mas ela pode acabar não conseguindo. A organização do governo ela pode se perder, né? Acabar tendo conflito dentro da própria nação, se dividir em duas, se dividir em três, ou acabar sendo destruída. Conforme a atividade. Ou pior ainda, ela conseguiu se organizar, mas não consegue ter esse governo reconhecido, pessoal. Como é o caso dos árabes na Palestina, né, pessoal, lá no Oriente Médio. Israel, né, que sabe, são judeus, e tem os árabes na Palestina. Os judeus conseguiram ter seu território reconhecido, né, pela ONU, já os palestinos não, né, porque é de interesse dos países mais ricos do mundo, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, que os judeus fiquem ali porque eles vão vender o petróleo para eles mais barato, no caso, recursos naturais que ocorrem na região, tá bom? E eles têm muitos negócios também, os judeus têm muitos negócios, os israelenses, né? Muitos negócios nesses países também que enriquecem uns aos outros, tá bom? Então, nesse caso, como é mais interessante para a ONU que Israel exista, então a Palestina não vai ter seu governo reconhecido pela ONU e por todos os países do mundo, né? Então, não existe país Palestina. Né? Eles têm uma nação, eles têm um território que eles querem estabelecer, lutam para isso nas guerras, né? São organizados no governo, mas mesmo assim o mundo todo, pessoal, não reconhece a Palestina como Estado-nação. A grande maior parte dele, né? Apenas só os países aqui próximos. Então a grande maior parte do mundo, 90% do mundo, não reconhece. Tá? Então é um tipo de nação sem território. Tá? Ela quer estabelecer um território, certo? Então, falei para vocês, isso pode dar início a conflitos, né, que são guerras pelo território. Israel e Palestina brigam numa guerra que vai durar mais de quase 100 anos, não, quase 70 anos mais ou menos. Né? Isso é uma guerra mundial. E disputas territoriais, às vezes pode ser só uma disputa política, né? Os caras não querem participar da violência e começam a brigar politicamente pelo aquele território, né? Vão em tribunais internacionais, vão dizer, olha lá, eles têm direito a esse território, historicamente falando, culturalmente falando, né, economicamente falando, e vão em territórios, vão à ONU, vão discutir sobre esses territórios, pessoal, tá bom? Como foi o caso do Paquistão, pessoal. O Paquistão, ele era parte da Índia, né? E eles tentaram se separar através de guerra, mas também usaram também a disputa territorial. E tiveram a ajuda de alguns países do Oriente Médio, porque eles tinham uma semelhança cultural, eles todos eram árabes, né, muçulmanos, e conseguiram se separar politicamente da Índia, tá bom? Então são essas três maneiras, pessoal, que uma nação, tá, ela pode não ter estado ou território, tá bom? Pode ser uma nação que não quer se organizar em território e estado, só quer ser uma nação. Pode ser uma nação que não conseguiu estabelecer um governo, porque teve conflitos entre ela. Ou pode ser uma nação que conseguiu estabelecer o governo, mas não conseguiu estabelecer o território, porque não foi reconhecido pela maior parte dos Estados-nações do mundo, dos países do mundo. Compreenderam? Tá bom, pessoal? Então lembre-se, tá? O país é o conjunto dos três: Estado, nação e território, tá bom? O Estado-nação
é a organização que existe, né, entre os países para o seu modelo de governo. Tá bom? Tem que ter uma controle do povo, tem que ter a organização do governo. Né? E esses dois grupos da nação defendem o território. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, assim que se responde as questões objetivas, a minha prova de geografia e também, né, nos livros e tudo mais. Tá bom? Se tiver alguma dúvida sobre as questões, escrevam lá nos vídeos que eu vou responder para vocês nos comentários. Tá bom? Obrigado e até a próxima Geografia, 8º ano.